Dani, chegando aqui com mais um episódio inédito do Podnai, feito, pensado sempre com muito carinho pra vocês. Um pod que tá aqui, cheio de coisas boas. A gente sempre quer trazer muita novidade, muita história de vida, pessoas que realmente têm algo a acrescentar na nossa vida. E antes de eu apresentar a nossa entrevistada, eu queria pedir pra você aquelas coisas bem clichê, mas que a gente tem que dizer, né? Segue a gente no nosso Instagram. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um likezinho lá, tá? Pra dizer que gostou, que curtiu. E a gente vai ficar super feliz. E olha, gente, hoje ela é linda, né? Exuberantíssima. Eu sempre a vi muito na TV, né? Achava ela lindíssima, é uma referência no universo da beleza. É apresentadora de TV, influenciadora, geradora de conteúdo. Ela é uma mãe aí de 3, tá? E esposa do Bruno, mais conhecido como Dentinho aqui no nosso estado do Ceará. E ela também é empresária. Então, assim, ela tem uma carreira, assim, bem vasta. Seja muito bem-vinda, Dani Souza, aqui ao Podnai. Prazer, obrigado. Assim, muito obrigada por estar aqui, por estar tendo essa recepção calorosa, que você é maravilhosa. Obrigada. E, assim, quando a gente chegou aqui, a gente teve essa recepção de todo o Ceará. Assim, as pessoas são muito calorosas, tudo que a gente sempre precisou, as pessoas se doavam muito, assim, e isso a gente não estava mais acostumado, mas é um prazer estar aqui com vocês. Coisa boa, seja bem-vinda. Agora, eu deveria ter dado uma boa-vinda também à nossa terra aqui do sol, né? A Dani, gente, eu sei que vocês sabem, mas só para relembrar, a Dani passou aí 10 anos morando na Ucrânia, um lugar que ou é frio, e é frio mesmo, né? Isso. E tem as 4 estações, né? Como eu tava dizendo pra ela, que aqui no Ceará a gente só tem 2, ou é quente ou é o mormaço, né? Mas lá ela tinha as estações. E você chegou aqui, no Brasil, no Ceará. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da adaptação lá e aqui, Sim. né? Como é que foi pra você e pra toda a sua família? Então, quando eu saí, eu estava na TV, trabalhava na TV já há um tempo. Então, foi tudo novo, sair de tudo que eu vivia e ir para lá viver uma vida completamente anônima, diferente. E, assim, foi um risco, mas, graças a Deus, deu certo. E quando a gente chegou lá, é uma cidade pequena, fria, e as pessoas são muito frias. Então, foi uma adaptação muito difícil, porque eles falam russo. Era neve para tudo quanto é canto, eu não estava acostumada. Então, para você sair de casa, você tem que se capotar toda. Você ia conversar com as pessoas, elas não eram receptivas como são as pessoas aqui no Brasil. Então, foi um pouquinho difícil, mas, graças a Deus, eu tive a ajuda de outras brasileiras que já moravam lá. A Vanessa, até do Ilha, foi uma das pessoas que mais me ajudou. Me levou nos mercados, me ensinou tudo o que acontecia. Também tinha um pastor que morava e ajudava essas brasileiras. Então, eu fui me adaptando, mas, assim, é como uma vida completamente diferente. Mas eu gostei muito de morar lá. Eu sou uma pessoa que, aonde você me colocar, eu vou viver bem e me adaptar, porque eu gosto de mudanças. Então, ficamos 3 anos em Donetsk, aí teve a guerra, a gente saiu de lá, fomos para Kiev, que era a capital da Ucrânia. Moramos 1 ano também em Istambul, que é uma outra cidade linda, turística, maravilhosa. Voltamos para Kiev, ficamos morando em Kiev e a gente ficou 8 anos. Em novembro, agora, acabou o nosso contrato. Eu falo que Deus foi muito, assim, nos abençoa muito, porque Ele nos tirou em novembro, exatamente um pouco antes da guerra. Então, quando aconteceu, nós ficamos chocados, porque a gente já tinha saído, as nossas coisas já tinham saído, nós já estávamos no Brasil, só que a gente tinha muita gente que a gente conhecia lá. Então, e isso aconteceu, eu estava assistindo no jornal à noite, tipo, uma meia-noite, isso 6 horas da manhã para o pessoal que estava lá. Começou, ele falou, o Putin vai invadir Kiev. Amiga, eu comecei a ligar para todo mundo, só que ninguém me atendia, porque estavam todos dormindo. E quando eu morava lá, sempre houve esse medo, porque ele ficou 8 anos de Donetsk, desses 8 anos que eu morei lá, esses 8 anos ele ameaçava invadir Kiev. E ele já tinha tomado Donetsk, e essa guerra continuava lá, eles continuavam matando as pessoas. Tudo que está acontecendo agora
ficou 8 anos acontecendo em Donetsk, ele matando as pessoas, invadindo as casas. Enfim, quando ele invadiu Kiev, ninguém acreditou, porque sempre houve ameaça, mas a gente ligava no consulado e o consulado falava, fiquem tranquilos. Quando ele for invadir, como aconteceu em Donetsk, a gente avisa 2 dias antes ou uma semana antes, vocês saem, todos os estrangeiros têm que sair do país para ele poder invadir. Só que não aconteceu, ele foi bem maldoso mesmo, invadiu de madrugada e estavam todos dormindo. Aí quando eu consegui falar com eles, eram umas 8 da manhã, aí foi uma correria, não tinha mais como sair, estava todo mundo saindo. Eles foram para o hotel e ficaram alguns dias no hotel, mas foi horrível a sensação, as pessoas que eu conhecia, as meninas que trabalharam comigo lá, me ligavam e falavam assim, olha, Dani, você já sabe o que vai acontecer com a gente vai morrer, eu queria te agradecer por tudo que você fez, que eu gosto muito de você. Ah, amiga, eu chorava tanto, você não tem noção, até agora me dói, porque eu sei que o que eles estão passando lá é muito difícil, sabe? É assim, eles matam mesmo, eles matam crianças, eles matam a família toda, eles jogam no porão, isso sempre aconteceu. Só que ninguém nunca fez nada, agora que o mundo inteiro está sabendo, mas também não estão fazendo nada, entende? Então, é muito difícil, assim. Para quem viveu, eu vivi, eu vejo os lugares que eu fui passear, está tudo destruído. É horrível. Em pleno século que a gente está vivendo, ainda existe uma guerra. Então, tudo que a gente não imagina. E para nós brasileiros é muito menor, porque as pessoas nunca viveram lá e não entendem. E isso é normal para eles, assim, né? Não normal, mas é uma coisa que já vem acontecendo, né, deles. da cultura deles. Exatamente. Eles têm lá as histórias, museus de guerra, essas coisas todas. Mas para nós brasileiros, isso fica tão longe. Para a gente é só no livro de histórias, né? No livro de história. E você está lá e você vê, é muito difícil. Agora, Dani, essas pessoas que você contactou na época, né? Você chegou a falar hoje, como é que eles estão? O que é que eles falam para você? Então, nessa confusão toda, o que aconteceu? A gente tentou ajudar todas as pessoas, eu falei com vários repórteres e tentei passar contato para eles conseguirem falar com o consulado, falar com pessoas que pudessem tirar eles de lá. Só que quando eles saíram de lá, um menino ficou, que estava junto com todos eles. E esse menino ligou para a gente ficou muito chocado, falou assim, como vocês saíram todos e deixaram acho que foram 3 meninos para trás. Só que a gente ouviu a versão do menino, então a gente não sabe realmente o que aconteceu. E aí nós, na hora, na situação, no calor da emoção, a gente, vocês deixaram as 3 pessoas lá. E não escutamos também a outra parte. Até algumas esposas vieram conversar comigo, enfim, falou, Dani, não foi assim, os meninos não estavam na hora, enfim. Só que eles ficaram chateados comigo, entendeu? Essas pessoas até ficaram chateadas. Mas, assim, eu fiz a minha parte, eu ajudei. E tudo que eu pude fazer pelas pessoas, até eu converso direto com as pessoas que ainda estão lá. E depois não conversei mais com essas pessoas. Mas eles saíram, graças a Deus, estão bem, estão com as suas famílias. E era isso que importa, né? Eu acho que as pessoas... A gente tem que ser solidário na hora que as pessoas precisam, realmente. Então... Na hora que eles estavam lá, eu e meu marido, a gente fez tudo, falou com todas as pessoas que podia, influentes, para tirar. E eles saíram, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, saindo de lá e vindo para o Brasil, né? Sim. Dani, o Bruno e Dani, vamos mudar, vamos sair daqui da Ucrânia e vamos para o Brasil. Sim. Já sabiam que o destino seria Ceará? Como é que foi a chegada aqui no Ceará? A gente chegou em novembro e ele ficou estudando as propostas dos outros clubes. Ele recebeu proposta de outros... Assim, o meu marido sempre foi corintiano roxo. E ele achou que iria voltar até para o Corinthians, enfim. Mas eu acho que eles estavam com outras propostas e não acabou fechando com o Corinthians. Então, ele abriu para outras pessoas. Só que aí abriu para uns times que são muito concorrentes do Corinthians. Não tinha como. Ele falou, não tem condições. Então, a gente tem que ir para um outro lugar em que eu volte para o futebol brasileiro e consiga mostrar meu futebol, enfim. E aí, quando recebeu do Fortaleza, a gente ficou muito feliz. Amiga, eu amo praia, eu sou da praia, sou do Sul, então eu amo praia. E eu falei, nossa, vai ser maravilhoso você morar aqui, porque a gente não está de férias. O meu marido veio mesmo, ele é muito profissional, ele gosta de futebol.
A gente não vê a hora de ele startar mesmo, começar a jogar e mostrar o futebol que ele tem. E assim, mas foi muito legal a proposta, sabe? Então, quando veio a proposta do Fortaleza, do Ceará, a gente aceitou morar em Fortaleza. É porque aqui tem uma briga que não pode falar, né, amiga? Só que eu sou espontânea. Mas e a gente não tem essa maldade dessas guerras e tudo. Eu sempre levanto a bandeira de que, gente, o futebol é a paixão nacional, independente do clube, independente, a gente tem que levantar a bandeira do futebol. Não, e sabe uma coisa que eu vou falar pra vocês, que eu acho muito legal? Tanto o Fortaleza quanto o Ceará, eu acho muito legal os dois times estar ganhando muitas coisas. É muito legal pro estado de vocês. E eles vêm numa batida de uma projeção nacional e internacional muito grande. Que isso é bom para todos. Para todos. Né? Eu acho isso tão incrível, né? Assim, não é que lógico que eu torço pro Ceará, pro time do meu marido, só que eles falaram, você não pode falar que você está no estado de Fortaleza, na cidade de Fortaleza, tem que falar que é a capital do Ceará. Só que eu acho, assim, que é tão lindo os dois times estarem, né, aí ganhando tudo e mostrando o futebol deles. Com certeza. Né? Então, eu acho que o cearense tem que estar mais orgulhoso dos dois times. Isso. Então... Isso é besteira, isso né, é besteira, Dani? Vamos exatamente. deixar para trás. Agora, antes da gente continuar, né, conversando com a Dani, eu queria dar só um recadinho, Dani, de uma empresa sensacional que tá com a gente aqui no Podnai, que é a nossa Chili Beans, tá? Chili Beans, que é uma das maiores óticas da América Latina. E eles, na pandemia, Dani, eu achei tão legal, eles tiveram uma sacada e inovaram com a parte de grau, eles já tinham a parte solar, acessórios, e na pandemia eles criaram a ótica Chili Beans. Lá você escolhe a sua armação, a sua lente, tudo direitinho, já sai com o óculos montado. E essa primeira ótica aqui no estado do Ceará é no Shopping Rio Mar. Eu sempre gosto de dar o ponto de referência, porque o shopping é grande, então fica ali próximo a G Barbosa. Você vai lá e quem chegar lá dizendo que viu no Podnai, vim pela NAI, vai ganhar um super desconto aí de 15%. Então aproveitem, vão lá para vocês conhecerem que a Chili Beans só tem coisa linda e de qualidade, que é o mais importante. Que é quando eu digo que eu assino embaixo é porque a coisa é boa, viu? Pode ter certeza. Agora, Dani, a gente tem que falar também, claro, da sua carreira. Sim. A Dani, que, como eu falei no início, tem milhares de funções, não é só a apresentadora, né? Mas antes da gente chegar no final, né, nas atualidades, eu queria que a gente voltasse no tempo. E eu gosto sempre de saber da infância, como é que era a Dani na infância. Sempre gostou de cantar, gostava de dançar, queria ser modelo, queria ser famosa. Amiga, eu me sentia a pessoa mais feia. Sabe o patinho feio? Inacreditável. Eu sempre me sentia o patinho feio. E a minha mãe me colocava em todos os concursos. Ela me colocava para fazer concurso de modelo na época, que você tinha que fazer aqueles concursos, sabe? Entrar naqueles cursos e fazer. Amiga, eu era pior. E eu já me sentia feia. E quando você se sente feia, parece que você fica mais feia ainda. Então, eu falava, mãe, eu não quero ir, eu não gostava de ir. E a gente teve sempre uma vida muito difícil. A minha mãe sempre apanhou do meu padrasto, então a gente sempre vivia fugindo. Então a gente ficou a minha infância inteira mudando de casa. E falava, olha, o seu padrasto está vindo aí procurando minha mãe. Minha mãe catava tudo que tinha e ia para outro lugar. Então a gente ficava como ciganos, indo para tudo quanto é canto. E eu... como não tive amor de pai, aquela coisa de você querer atenção e chamar atenção, eu queria ser famosa, mas eu não tinha talento nenhum. Então, eu não me achava bonita, achava que eu só queria ser famosa para as pessoas gostarem de mim. Olha que loucura, coisa de criança pequena. Só que eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 7 anos, eu já comecei a trabalhar. Eu acho que quando eu já panfletava... na rua, saí para trabalhar muito nova. Abri a padaria, 5 horas da manhã, já foi... Nossa, tudo que você imaginar, atendente de loja, vendedora, eu fiz tudo que você imaginar quando era criança. E com 20 e poucos anos, eu fui chamada para participar de um concurso em São Paulo. E eu participei desse concurso. Porque o que acontecia? Na minha cidade, as meninas que faziam a capa da Sex ou da Playboy na época eram as meninas mais famosas da cidade. Então, eu falava assim, nossa, imagina se eu fizer, eu vou ser famosa, eu vou conquistar o quê? Então, quem participasse desse concurso iria fazer a capa da revista.
E eu fui, eu ganhei o concurso. Só que não é assim, simplesmente, né? Aí eu voltei para minha cidade, eu fiz as fotos. E aí foi... nesse meio tempo que eu estava fazendo isso, tudo me chamaram para fazer uma participação no Pânico, para fazer o teste, o primeiro teste piloto do Pânico. E eu fui. E quando eu cheguei, como eu era menina de praia, tinha corpo mais natural, era uma coisa muito mais natural, o Emílio me viu, quando eles me viram, eles falaram, é ela. E eu fiquei trabalhando no Pânico. E fiquei 6 anos no Pânico, até que ser chamada para participar da Fazenda. Eu fiz a primeira Fazenda. Fiz a Fazenda, quando eu saí da Fazenda, fui chamada para trabalhar no programa da Ana Hickman. E fiquei até me casar e conhecer o meu marido e vim para, né, ter filhos, enfim, ter essa vida. Mas eu fiquei bastante tempo na TV, gostava muito vestir a camisa mesmo. Até trabalhei com o Paulo Diógenes, que era aqui de Fortaleza. Humorista, a gente se fazia garante. um quadro muito legal, que ela era minha irmã siamesa, e dava muito sucesso, o quadro era muito legal. E agora, Dani, no Pânico, né? Como é que foi lá a experiência? Porque foi a sua primeira experiência na TV, né? E a gente sabe que na TV acontece muita coisa, principalmente nos bastidores. E eu sempre tive curiosidade de saber, você não se acha, mas você é linda e sempre foi, né, na época e é hoje. Sim. Então, assim, como é que foi a sua chegada na TV? A parte de assédio, as outras meninas quando entraram, se rolava ciúme, como é que acontecia, o que é que rolava ali nos bastidores? Então, quando a gente começou a trabalhar, era tudo muito novo. Então, as meninas que trabalhavam comigo também eram todas muito legais. Era tudo novo para todo mundo. Eu tinha o meu personagem, tinha a Sabrina já. Então, depois foi entrando as outras paniquetes, mas era como se fosse tudo uma família. Apesar de ser aquele programa humorístico em que as pessoas falam, nossa, hoje o Pânico não existia porque eram muitas brincadeiras pesadas, enfim. Na época não era. Era tudo muito legal, muito engraçado. Todo mundo se dava muito bem. E aquele primeiro elenco que eu comecei, eu acho que assim foi o melhor, sabe? Todos eles me respeitavam muito, todo mundo ali se respeitava muito. Então foi muito fácil trabalhar. Eu tinha com o Emílio como um pai. Eu me via, ele para mim, meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. Então eu via na imagem dele como um pai, me espelhava muito no que ele fazia, o jeito que ele apresentava, como ele delegava para cada personagem. Eu achava ele incrível aquilo. E só que eu era muito jovem, eu era muito inexperiente. Desde quando eu comecei a trabalhar muito nova, então eu achava que eu só tinha que trabalhar. Então eu não entendia que se eu tivesse ido estudar, me aprimorar, eu teria mais chances dentro dessa área. E eu fui entender isso muito mais velha, enfim. Mas nessa época era ótimo para mim, porque o meu personagem não falava. Então eu não precisava fazer nada, eu não tinha que fazer exatamente nada. Eu só tinha que ficar meio que rodando como se fosse uma samambaia na sua casa, que a ideia do personagem era representava um enfeite da sua casa. Então eles tinham lá o enfeite do Pânico, que era a samambaia. E eu não podia falar, não podia dar entrevista, não podia fazer nada, eu tinha que ficar só... Então era ótimo para mim, eu estava no personagem perfeito. E aí também eu queria saber, Dani, como é que você se sentiu? Porque como você foi a primeira que entrou no programa, sim, depois é que vieram outras ideias, né, de outros, sim, personagens e tudo, você acabou sendo uma referência, né, para as meninas, sim, que entravam. Então, mas nessa época a gente não tinha internet, então a gente não sabia. Assim, teve uma vez que o Emílio falou assim, Dani, você foi o primeiro sucesso do Pânico. A Mulher Samambaia, todo mundo queria saber, todo mundo queria... foi o primeiro sucesso do Pânico. Mas eu não sabia. Para mim, estava normal. E a gente não entendia como era essa expansão, você tá na TV trabalhando e o assédio das pessoas. Eu ia lá, trabalhava, voltava para minha casa e, enfim, não sabia como era essa repercussão. Hoje é muito mais fácil. Hoje você olha na internet, ali, abre o seu Instagram, você vê tudo, mas nessa época não era. Então, eu não tinha essa noção da repercussão que o personagem tinha. E quando eu saí da Fazenda, foi que eu fui ter noção de como era, as senhorinhas me parando na rua, enfim. Mas até então eu não fazia ideia.
Agora, você falou da internet, né? Sim. De hoje e daquela época, né? A Sim. gente até estava conversando nos bastidores que a TV era diferente, era uma Diferente. coisa. Hoje tá tudo muito dinâmico, muito rápido. Quando a gente pensou, já tem lá um que fez, já postou, já. Hoje, como é que é a Dani antenada com essas novas tecnologias, novas mídias? Para mim tá sendo um pouco difícil. Não é que é difícil. Quando eu faço, eu acho super tranquilo, normal. Mas eu me adaptar nessa minha rotina de mãe, família, casa, trabalho, empresa, você parar, pegar o telefone e é algo que eu não tenho essa... Eu nem lembro, às vezes, do meu telefone. Eu só pego o telefone de manhã, que é onde eu respondo todo mundo e falo com as pessoas. Mas isso é muito cedo. E eu não... Para pegar o Instagram, é algo que não... que eu vou ter que me adaptar. O pessoal me cobra muito. Postar fotos no Instagram. Eu tenho a minha equipe que fala, Dani, você precisa fazer. Porque o pessoal quer falar com você, eles querem o contato direto com você. Então, eu vou ter que me adaptar a essa nova realidade. Porque na TV você vai lá, você grava, acabou, o pessoal viu e já era. Aqui não, você tem que ter esse contato direto com as pessoas. E que é muito legal. Quando eu estou fazendo isso, eu acho muito legal. Mas você ter tempo para tudo isso, encaixar toda essa rotina... Eu vou me adaptar. Vai dar Vai certo, dar certo, né? Agora, antes de eu dar uma dica aqui aqui pro pessoal de casa, tá, Diego? Eu queria só fazer uma pergunta pra Dani. Em relação à TV, existiu algum momento na sua carreira que te marcou, Dani, assim, que esse dia, você não vai esquecer, nunca? Seja uma coisa boa, uma coisa ruim, constrangedora, algo que aconteceu que você ficou memorável pra ti. Houve algumas situações, assim... na primeira vez que eu saí do Pânico, foi uma coisa que me marcou muito, porque eu tinha feito a revista, então as revistas saíram nas bancas, e eu tinha, na época, um diretor que vendeu a minha revista para um lugar masculino, adulto, e falou, você vai ter que ir lá assinar as revistas. E eu falei, não vou. E na época eu tinha um namorado que ele me cuidava muito, ele ia comigo em todos os programas, ele me ajudava. Aliás, o contato, na época, foi ele que me colocou dentro do Pânico, porque ele conhecia todo mundo. E ele falou assim, você não vai. E esse diretor virou para mim e falou assim, ou você vai ou você está fora do programa. E aí... Enfim, me doeu muito, eu não fui mais para o programa, só que ele mentiu, ele não falou para o Emílio isso, ele deu uma outra versão, que eu ia casar, enfim, que não ia mais, só que eu tinha sido, como o Emílio falou, o primeiro sucesso do Pânico. Então, não tem como você simplesmente sair do nada sem falar. E eu não falei com o Emílio porque eu era muito envergonhada. Eu falei, eu não vou falar com o Emílio, porque ele não vai acreditar em mim, é a minha palavra contra a do diretor do programa. E aí... eu saí do programa e fui contratada pelo Gugu. Eu ia começar num sábado no Gugu e o Pânico fez como se fala? Chamou várias meninas para fazer o concurso da Mulher Samambaia. E essa concurso da Mulher Samambaia, amiga, cada vez que eu assistia, me doía tanto, assim, porque era o programa que eu gostava, aquele personagem que eu tinha um carinho imenso, enfim. Quando foi para escolher a Mulher Samambaia, o Emílio me ligou 2h da manhã de madrugada e falou, Dani, o que aconteceu? Aí eu expliquei para ele a situação. Ele falou assim, então você vai voltar, porque a gente está mandando essa pessoa embora, que ela fez várias coisas erradas, ela está saindo do programa e você vai voltar como a 5ª colocada do programa e ninguém vai saber, você vai entrar como... e eles vão te escolher. E como o Pânico sempre fazia essas coisas, as pessoas... achavam normal que eles faziam, mas não foi armado, foi porque ele descobriu tudo o que aconteceu no meio do caminho, porque o que ele fez comigo, ele fez muito mais coisas que o Emílio acabou descobrindo por outras maneiras, o meu só foi um a mais, entendeu? Só que eu não fui reclamar com o Emílio, eu fiquei na minha. E quando eu voltei no domingo, eles me colocaram numa van toda preta, escura, e o diretor tinha prometido para as meninas que cada uma delas iria ganhar o programa. Ia ganhar o concurso. Enfim, quando eu entrei, essas meninas, amiga, queriam me matar. O que aconteceu? O Emílio falou, e agora? Entra a 5ª colocada, e já estava acabando o programa. E quem estava escolhendo eram os cegos. Então, ele só erguia para quem? Eles falaram, quem vocês escolhem? É a número 5. E quando eles me escolheram,
Eu só senti que os seguranças me cataram e me tiraram rápido do palco, porque as meninas vieram tudo para cima de mim. Fala, minha nossa. Então, eu acho que aconteceu isso 2 vezes. No programa da Ana Hickman também aconteceu isso. Eu comecei meu relacionamento com o Bruno. Ele estava jogando no Corinthians a gente gravava matérias que não tinha nada a ver com futebol. E o diretor falou assim, você vai gravar na torcida do Corinthians. E eu falei, na torcida do Corinthians? E eu estava falando com o Bruno. Ele falou assim, não, se acontecer alguma coisa, o pessoal vai para cima de você. Aí ele falou, então você vai na do Santos, que era Corinthians e Santos, era uma final. Eu falei, é pior ainda, porque todo mundo sabe que eu estou me relacionando com... Não tinha nada a ver. Aí ele virou para mim e falou, ou você faz, ou você tá fora do programa. E sabe o que mais me doía, amiga? Porque eu vestia... Sabe quando você veste a camisa do programa, você quer que tudo dê certo, você faz tudo que a pessoa... E aí, quando aconteceu isso, aí foi aonde eu fui embora com o Bruno, porque ele falou, não, eu tô indo viajar, você vai comigo, faz um teste lá. A gente foi... aí foi onde a gente foi embora. Só que tinha uma matéria que a gente fazia na segunda-feira. E essa matéria dava muita audiência para o programa. E estava tudo arrumado para a gente viajar. E ele falou, você vai ou você está fora? Eu falei, tá bom, fiquei fora. E aí, na segunda, todo mundo me ligando, Dani, você precisa ir, tá tudo pronto. E eu falei, não, ele me demitiu. Só que aí, depois, ele se arrependeu, mas já tinha decidido. Porque eu me entrego, eu faço tudo que você sabe. Só que quando você me fala um negócio desse, meio que você fica triste, né? É um banho de água fria, banho de água fria. Né? Querendo ou não, tira todo esse brilho, esse encanto que você tem, né? Pela empresa, pelo emprego, né? Pelo trabalho. E aí a Ana não sabia, ela foi saber bem depois, ela até ficou chateada comigo, ela ficou muito chateada comigo um tempo, mas eu não conversei porque eu falei, tudo no seu tempo. Ela vai saber o que aconteceu e depois ela soube, ela foi na minha casa, enfim. E a verdade sempre chega, né? A verdade sempre chega, exatamente. Tem a conta, se acertar sempre. Né? Agora deixa eu dar só mais um recadinho pra você, gente. Olha só, a gente tá com um parceiro novo aqui no Podinai. Um parceiro, uma empresa super sólida, com mais de 27 anos aqui no mercado cearense, que é o Pomar. Essa marca que sempre traz as melhores polpas de frutas, sem conservantes, sem açúcar, sem adoçante. Elas são realmente sensacionais, da fruta mesmo, 100% da fruta. E eles trazem umas misturas, que é a polpa match, que depois eu vou até trazer para mostrar para vocês. Mas está à venda em todos os supermercados, tá? Todos os melhores supermercados de Fortaleza, você pode encontrar as polpas do Pomar, tá? E esse match, ele é uma polpa que já vem pronta, Dani. Vem abacaxi com hortelã, gengibre. Aí você só bater com água, mistura sensacional. Tem outros sabores também. E ele sempre vem inovando e trazendo coisas boas pra gente que gosta de valorizar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida sempre. Então, Verusca, minha linda, um beijo! Agora o assunto é saúde, né? Saúde. A Dani, eu já falei, mas vou falar de novo, é referência de beleza. Sim. Você já foi, mas eu digo naquela época, foi considerada as mulheres mais bonitas do Brasil e do mundo. Né? Era referência de beleza. Sim. Como é que é a Dani na questão da vaidade, da beleza? Você gosta de se cuidar? Eu sempre gostei de esporte. Então, desde pequena, eu sempre pratiquei muito esporte. Mas eu não me cuido pela estética. Eu me cuido pela minha saúde. Eu gosto de me cuidar. Às vezes, até se eu como alguma coisa que é fast food, enfim, é como se meu corpo estivesse sujo. Eu não sei porquê, mas isso é algo que é da minha pessoa. Então, às vezes, se eu estou acima do peso, é uma briga comigo mesmo. Eu sou capricorniana, amiga. Eu acho que tem um perfeccionismo de você, mas isso é só comigo. As outras pessoas, até eu fui para o Beach Park há umas meses, e ela falou, Dani, mas se você se sente assim, imagina a gente. Eu acho todo mundo lindo, amiga. Eu acho que cada pessoa tem uma beleza. Eu acho todas as pessoas bonitas. Só que é algo comigo. Não, sabe? Eu tenho que estar me sentindo bem. Se eu não estou bem com o meu corpo, é como se tivesse alguma coisa errada comigo. Então, eu cuido da minha alimentação. Eu tento sempre comer comidas mais saudáveis. Tento passar isso para os meus filhos, mas é muito difícil, eu não consigo. Mas eu cuido bastante e gosto de esportes. Então, a academia é um probleminha. Você tá lá fazendo musculação, mas eu gosto mesmo de
todo tipo de esporte, para mim, eu jogo com meu marido, com os meus amigos, enfim. Estou sempre feliz jogando, fazendo algum tipo de esporte. Você começou pequena com karatê, né? Karatê. E aí você já fez, vamos lá, karatê, já fez jiu-jitsu. Quais foram os esportes que a Dani já fez? Você gosta mais ligados à água, né? Isso, a parte aquática. Gosto também. Mas eu fiz boxe, fiz o karatê, que foi onde eu comecei. Muay Thai, eu fiz futebol, handebol, vôlei. Ping-pong, eu jogava ping-pong na escola com os meninos. eu todos os tipos de esporte eu estava envolvida. Agora eu estou muito no beach tênis. Também fui me atrever, porque assim, eu gosto de me aventurar mesmo, principalmente nos esportes. Como eu vinha para cá, eu falei, agora eu vou fazer o surf, que eu sempre quis fazer o surf. Só que eu teve uma época, em uma das matérias que eu fiz, que a gente teve um acidente de barco. E uma onda, tipo, de 7 metros cresceu na nossa frente. E o barco quase virou, algumas pessoas da minha equipe morreram, então eu fiquei um pouco com aquele trauma do mar, mas eu amo o mar, eu adoro estar dentro da água. Aí então, quando eu fiz as primeiras aulas, eu fui um pouquinho, sabe, com aquele medo ainda, mas eu quero continuar fazendo para perder esse medo e também porque é um esporte muito gostoso. Nossa, assim, aquela sensação de você conseguir ficar em cima da prancha é muito, muito legal. E eu fiz algumas aulas, mas como a gente não está tão próximo da praia, eu tenho que levar o filho na escola, fazer compra, casa, família, marido, eu não tenho tanto tempo. Mas eu quero fazer mais aulas. E depende da maré, como a gente estava falando, não é uma coisa que você, deu vontade, vou agora para a praia. Não dá, né? Você realmente tem que esperar se adaptar ao horário da natureza com o seu, né? Para conciliar. Se você fosse atleta, você já chegou a pensar, se a Dani fosse atleta e pudesse escolher, você escolheria qual esporte? Olha, eu gosto muito de esportes com bola, como vôlei, handebol. Eu jogava muito bem na escola. Que nem agora beach tênis eu amo. E também eu gostei muito do boxe. O boxe, eu sou muito forte treinando boxe. Então, acho que eu iria por esses caminhos, mas não sei hoje te dizer qual era a minha preferência. Eu queria esporte em qualquer área. Sempre gostei muito. Agora, a parte da alimentação. Você diz que sempre tenta manter uma alimentação mais equilibrada. Mas, assim, dos alimentos que a Dani mais gosta, assim, para resistir, é difícil. É o salgado. Salgado? Salgado, tipo massas, risotos. Eu adoro. O doce eu não gosto tanto, mas eu gosto mais da comida salgada. Às vezes, quando a gente vai comer alguma besteira, meu marido vai pro doce, ou os meus filhos vão pro doce e eu vou pro salgado. Eles falam, mãe, não dá pra entender. Eu sou do time dos teus filhos hoje. Do doce, né? O doce não é algo que te apetece tanto, né, Dani? Mas o salgado, sim. Ai, eu amo. Ama, né? E já fez alguma loucura, assim, em busca da beleza, em busca de conseguir, eu tenho que ir pro programa, tô me achando inchada, preciso fazer algo para poder dar uma secada e tudo. Eu já fiz dieta da lua, tudo que me ensinava eu já fiz, porque como eu tava te dizendo, se eu abrir a boca eu já engordei 1 quilo. Então, assim, eu sou daquelas que às vezes eu faço umas loucurazinhas para poder conseguir um peso ideal. Olha, eu nunca gostei muito de tomar remédios, essas coisas, porque eu sempre tive muito medo de você ficar dependente de remédio. Como eu era da praia, eu sempre fui muito naturalista, então eu gosto muito, tudo muito natural. Só que o que acontece? Hoje em dia, com a idade que eu estou, enfim, você não consegue mais nem as vitaminas, nem... enfim, você precisa de ter essa suplementação para te ajudar. Então, de coisas de loucuras, assim, eu acho que foi quando eu fiz a minha abdominoplastia, que eu falei assim, eu tive as meninas, fiquei gigantesca, meu corpo ficou... Você engordou quantos quilos, Dani, quando você teve as meninas? 20 quilos. 20 quilos. 20 quilos. E eram gêmeas, né? Eram gêmeas, eu fiquei enorme. E quando eu tentei voltar, não consegui. Aí eu fui no meu médico e falei... eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele falou, vamos fazer uma abdominoplastia. E eu fiz junto com... eu sempre tive os seios muito grandes, naturais. Então, meus seios... quando você engorda, eu engordo a bunda e os seios. E é o que aparece e que te deixa... mais para baixo. Eu, pelo menos, para arrasada. Exatamente. Você fica enorme. Aí eu falei assim, vamos fazer os dois. Eu fiz redução 2 vezes já de mama.
E porque é o que gigantesco na escola, eu era chamada de Pão de Açúcar. Eu usava camisetão enorme porque eu tinha vergonha. Então, eu fiz 2 reduções. E na segunda, nessa que eu fiz abdominoplastia, eu também coloquei o silicone para ele ficar... Então, acho que assim, as loucuras maiores que eu fiz foi em busca da estética, foi essa. Mas de tomar alguma coisa, eu só faço suplementação de vitaminas, de coisas Mais que o corpo precisa, natural, né? mais Mais natural. natural. Também uso hoje o chip da beleza, não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi. Quando eu tive as meninas, eu coloquei porque é um anticoncepcional, gestrinona, progesterona, e tem testosterona também. Então, eu coloquei e me adaptei, e faz uma diferença enorme no meu corpo. Eu uso já há 8 anos. Até estou montando a minha farmácia exatamente Eu por causa vi, disso. a gente vai já detalhar mais. Agora eu queria, já que a gente está falando em alimentação, em treinos, né, na parte de suplementação, eu queria que a Ari trouxesse aqui, a gente tem um presente para lhe dar, Que bom. que é de um parceiro nosso, patrocinador aqui, que é a Planta Verde, que é uma empresa de produtos naturais. Sim. E que eles têm, assim, uma linha sensacional. Eles têm colágeno, tem o whey, puxa assim embaixo, isso. E eles têm o whey, que é maravilhoso. Gente, a Planta Verde, eles lançaram essa embalagem, que é a garrafinha, que já vem com a medida diária de 2 scoopzinhos de whey, que é que você precisa pro dia a dia. Coloca na bolsa, na lancheira e vai, toma. Pode tomar antes do treino, depois. Então é super prático. Tem 8 sabores, então você pode variar bastante para não abusar do gosto. Sim. O de limão é uma delícia, de cappuccino. Então a Planta Verde aí sempre saindo na frente, inovando e trazendo coisas maravilhosas pra gente que cuida, que gosta da saúde. E tem que suplementar. Até ontem eu fui no meu médico, nutricionista, e ele falou, Dani, você vai ter que começar com ele. Antes, quando eu trabalhava no Pânico, não existia essa variedade de produtos que tem hoje, com sabores e gostos. Antes eram os gostos ruins, e agora, graças a Deus, as empresas investiram em novos produtos com gostos diferentes, então tá bem mais fácil. Muito mais fácil da gente variar, não abusar e continuar, né? E agora a gente vai falar, da parte do coração, do amor. Vamos saber como é que a Dani conheceu o Bruno, mais conhecido como Dentinho. Sim. Eu já tinha entrevistado ele umas 2 vezes. Depois eu encontrei ele em um evento. A gente teve um almoço que o Mendigo, você deve conhecer, ele namorava uma amiga minha. E eu tava com ela nesse dia, fomos almoçar com ele e ele chamou o Bruno. Ele falou, olha, eu tô indo almoçar com a Samambaia e vamos junto comigo. E ele foi. Só que meu marido é uma pessoa muito engraçada. Então, os chefes da cozinha chamaram a gente para autógrafo e foto, essas coisas. E a gente foi. Ele pegou no meu braço e falou assim, com essa eu caso. E foi. E ele sempre foi brincando comigo. Aí teve uma festa em que, nessa festa, ele passava pelas pessoas e falava... ele estava conversando com alguém, ele falava, essa é minha namorada. Essa é minha namorada. E eu dava risada. Eu falava, imagina, né? Tipo, nada a ver, não tinha nada a ver. E essa época em que e daí a gente acabou ficando. Porque nessa época eu trabalhava muito. Eu trabalhava na ANA, então a gente viajava. E você sabe que aquela coisa de TV, não tem horário, não acaba. E quando eu voltava para casa, amiga, não tinha ninguém para conversar, ninguém para ir jantar. Então, eu estava numa fase muito carente. E ele meio que preencheu esse vazio. Ele é uma pessoa muito engraçada, muito querida. E o mais incrível dele é a essência. Porque aquilo lá, eu acho as pessoas bonitas não por fora, mas pelo que elas têm por dentro. Então, se você conhecer ele é a pessoa que tem muito parecido, ele é muito parecido comigo na essência, no carisma, na humildade, que hoje as pessoas faltam muita humildade. E aí foi acontecendo, a gente foi ficando escondido, ficamos 8 meses escondido, até que um dia ele teve que ir no programa, num evento da Xuxa. Aí eu fui lá, arrumei todo ele, coloquei roupa, comprei roupa, coloquei relógio, deixei ele um gato. E ele foi pro evento. Aí chegou lá no evento, o cara ele falou assim, olha, o pessoal tá perguntando. Porque um vizinho meu tinha falado que ele estava no... E ele foi e entregou. Ele falou, olha, estamos se relacionando, não sei o quê. Mas eu tinha dado intimada nele também. Eu falei, olha, ou você assume, ou, né, porque era estranho, às vezes ele sumia, e sabe como é mulher insegura, né? E eu falava, tem alguma coisa de errado. Aí eu falei, olha, ou a gente vai assumir, ou não vai mais dar certo. Aí ele assumiu.
Ah, pra quê? Aí minha vida virou um inferno. Aí foi todo mundo. Aí foi onde eu conheci o cancelamento, porque até então eu não sabia, né, o que era. Eu recebi crítica de toda a imprensa, de ele jogando, o pessoal falando mal da gente, todo mundo falando. E naquela época, eu lembro que tinha um site, o Ego, e eles, não, era horrível os comentários. Aí eu sofri bastante, porque eu li aquilo e eu falava, eu não sou isso, eu não é isso, não sei o quê. Mas hoje, a gente tem uma família linda, as pessoas deram um prazo de 1 ano, 2 meses, não sei o quê. A gente está aí há uns 12 anos já, casado, 3 filhos lindos, a gente tem uma família linda. E acho que hoje as pessoas entenderam que o relacionamento não é só aparência, o relacionamento é o que você tem aqui dentro. Então, isso leva a você ter um relacionamento duradouro, a essência, o respeito pelo ser humano. E a gente está aí, graças a Deus. E você deu, assim, uma lição de moral. Sim. Porque eu costumo dizer que um relacionamento... É muito fácil você conviver com uma pessoa que é 100% perfeita, que não existe. Não existe. Mas a gente descobre quando é a pessoa, é quando você conhece os defeitos daquela pessoa. E pra você, aquele defeito é suportável, é de boa. É de boa. Né? E a gente vai, cada um cedendo de um lado, cedendo do outro. Sim. E eu também sou super a favor. Eu acho que a história do amor só sabe quem sente, quem tá lá. Né? E essa parte que você passou foi muito bom pra você, depois de alguns anos, mostrar para as pessoas dizendo, tá vendo? Vocês falaram tanto e tá aqui. A gente já tá com mais de 10 anos juntos, construímos uma família. Mas como é que é a Dani e o Bruno? Assim, vocês são um casal ciumento, ou não? Confiam no outro? Tem ciúmes? Eu sou mais ciumenta. Ele tem os ciúmes dele, mas eu sou mais. Porque a mulher, ela acaba... Você mulher, você sabe, a gente tem o nosso marido, a gente não olha nem pro lado, não tem... Mas eles acabam que a mulherada, por ser jogador, enfim, acaba tendo um assédio muito maior. E eu sou ciumenta. Às vezes a gente vai numa festa, se tem uma mulher olhando para ele, eu já fico toda desconcertada. Eu já falo, se você olhar para lá, olha, eu te taco essa lata na cabeça. Enfim, então, aí tem as mensagens que elas mandam peito, bunda, e mulheres bonitas, assim, sabe? Então eu falo... quando você ama, você cuida, né? Então, eu cuido bastante e tenho bastante medo, porque eu tenho hoje... eu consegui o que eu queria, que era a minha família, os meus filhos, e é tão lindo a nossa vida ali, então a gente se basta. Eu e ele, a gente tem muito respeito um pelo outro, a gente... só de eu estar em casa com ele já basta, sabe? É como se tivesse tudo completo. Então, a gente vive muito bem a nossa família. Eu gosto de esporte, ele também. Então, a gente joga, a gente brinca. Quando é para ir para festa, a gente vai para festa. Mas a gente não gosta de sair muito. Nós somos muito caseiros. Então, a gente é completo, sabe? Então, eu não tenho muito o que reclamar. A gente quase não briga, é muito difícil. Tem esse respeito também, porque como eu vivi uma vida muito de violência na minha infância, eu não quero as mesmas coisas para os meus filhos. Então, a gente tem, enfim... uma sintonia, uma sintonia, né? Bem legal. Agora, vamos falar da Dani empresária, que... querendo ou não, é também um grande desafio. Você tá com esse novo desafio, essa nova empreitada, que é a sua farmácia, que eu queria que você contasse um pouquinho o que vai ser em São Paulo. Sim. E que já tá mais pros finalmente. Agora já está quase pronto. A gente teve aí um atraso de obra, tivemos a pandemia, enfim, tudo foi atrasando. Agora só estamos nos finalmente das documentações, autorização de Anvisa, mapa, enfim. Eu já venho há algum tempo, a gente tem outros negócios, tem negócio de restaurante, apartamentos, a gente tem outras coisas, mas essa parte da farmácia foi algo muito interessante, porque quando eu estava na Ucrânia, o pessoal queria comprar o chip, as farmacêuticas, as médicas da Ucrânia. E eu uso há 8 anos, enfim, eu fui atrás e comecei a descobrir tudo sobre o chip e achei muito interessante. E porque eu uso... e que faz bem para mim, e o meu médico é responsável, porque hoje você vê no mercado que tem algumas pessoas reclamando do chip, mas é assim, não adianta você ir lá colocar um negócio e não cuidar da sua alimentação, ou não se cuidar. Ele ajuda muito. Não é milagre, Não né? é milagroso, então você não pode, tem que ter uns cuidados básicos.
E aí eu acabei me interessando e entrei para esse mundo, que é o da manipulação, do injetável. E é muito legal, porque a gente quer fazer a atletas de alta performance, que já é um mercado que existe, que é essa suplementação de vitamina, que você pode ajudar o atleta a ser muito mais do que ele tem com a suplementação certa. Os animais, para a gente fazer a longevidade animal, porque hoje você só descobre que o seu animal está doente quando ele já está morrendo ou já está com câncer terminal, que é muito difícil porque você gasta muito mais. E você só dá a vacina nele quando você compra e depois você nunca mais, entendeu? E você só leva ele quando ele já está muito doente. Então, se você suplementa, você aumenta a longevidade animal. E o injetável, que é a parte toda de harmonização, toda essa parte de estética, também tem vitaminas, que hoje os médicos preferem muito mais dar uma injeção em você. Também tem a injeção do libido. É um mundo, é um universo tão legal que pode ajudar as pessoas e pode ajudar as mulheres. Então, eu me apaixonei pelo universo. Eu tenho um sócio que hoje ele é da Fagron, que é a maior empresa de insumos do mundo, ele é meu sócio. E ele é um cientista, ele tem 8 artigos científicos que os médicos estudam em cima dos artigos dele. Ele vai vir trazendo esses protocolos diferentes, ele dá curso para médicos. Então, eu vou ser só a parte do achar as coisas legais e mostrar para as pessoas, mas ele é a parte cabeça que vai trabalhar lá dentro e fazer todos esses produtos que ele já trabalha. Hoje ele está na Holanda, mas os cursos que ele faz em Paris, está sempre viajando e fazendo esses cursos internacionais. Então, a gente quer trazer toda essa bagagem, produtos que tem lá, que aqui não tem no Brasil. Também estamos estudando a área da cannabis, que é uma área muito bacana, vasta e que faz muito bem para as pessoas. As pessoas não sabem o bem que faz. Hoje em dia, até as pessoas que tomam antidepressiva, essas coisas, se elas substituírem pelo canabidiol, é incrível. Mas, assim, abrindo, eu quero mostrar para as pessoas, sabe, como funciona, a gente mostrar, falar com os médicos e mostrar para esse público como é grande as farmácias de manipulação, porque não são dadas tanto valor. É um sabe? mundo, né, de é possibilidades. Um mundo de possibilidades de você tratar o paciente. É personalizado, né? Você pode fazer um produto especial para ele, que hoje um remédio de farmácia, ele tem outros aditivos que ele pode fazer mal. Você tem uma coisa que precisa, mas as outras não faz bem para o seu corpo. E nós conseguimos fazer um produto personalizado para o cliente. E os médicos também, porque nas faculdades hoje, eles não ensinam sobre a farmácia de manipulação, eles já falam do remédio pronto. Então, a gente quer trazer esse foco para as farmácias de manipulação, para as pessoas entenderem que dá para fazer muitas coisas. Estimular, né, também novas pessoas, cabeças pensantes para também essa área, sim, né? E às vezes você está com depressão, com uma coisa que você suplementando, às vezes é uma falta de vitamina no seu corpo, ou desânimo, alguma coisa. É só você tomar um suplemento, você vai melhorar o seu dia a dia, você vai melhorar a sua vida. Então, é muito interessante. Então, em breve, a gente vai aguardar e já será inaugurada, se Deus quiser. Agora, sim, a gente fala e vê que a Dani tem muita tatuagem, né? Eu só tenho uma, que é aqui atrás, um olho grego. Sim. E a gente, você já contabilizou? Você tem quantas tatuagens, Dani? Você não perdeu a conta? Perdi a conta. Eu sempre quis fazer tatuagem, mas antes... Você lembra da primeira? A primeira foi uma no pé. Foi uma no pé, mas era pequena, porque há muito tempo atrás tinha aquele preconceito de você ter tatuagem, não podia para o trabalho, então tinha preocupação, eu preciso trabalhar, então eu não posso ter tatuagem. E quando eu casei, que eu me senti livre, eu falei, e o meu marido, ele tem o corpo inteiro, eu falei, agora eu vou fechar o meu braço. Então eu fiz. Também fiz uma época que eu também fui muito criticada quando eu fechei o braço, todo mundo falando, por que você fez isso, não sei o quê. Hoje, eu já ando no Brasil, já vejo muita gente usando tatuagem, muita gente com o braço fechado, então isso hoje virou mais natural, mas... já sofri por isso também. Todo mundo
criticou, mas agora eu me sinto super bem, eu gosto das minhas tatuagens, todas têm um significado. É isso que eu ia perguntar. Assim, a questão da tatuagem, para muitas pessoas, elas marcam alguma história, alguma época. As suas, elas contam alguma história? Contam. Eu tenho as rosas, que são do meu filho. Eu tenho a Nossa Senhora, que ela não parece a Nossa Senhora, mas é uma das pessoas que... É tipo assim, uma das pessoas não, né? Mas quando eu era pequena, em que eu tinha uma Nossa Senhora pequenininha, e ela fazia vários milagres comigo. E eu apertava e falava com a Nossa Senhora, e ela me ajudava muito. Então, tem um outro aqui, que é uma tatuagem mexicana, que quando esse meu colega que estava no barco, ele morreu, foi muito louco, porque ali eu senti... Porque eu também poderia ter morrido. E aí eu entendi que a vida me fez mais sentido. Falei, ele estava aqui comigo agora, e de repente acabou. Não é mais nada, não tem mais o outro dia. Não... Então, aquilo ali fez bastante sentido para mim, e aí eu comecei a ver a vida de uma outra maneira. Ele foi o caminho inteiro falando, olha, Dani, aqui eu vivi com meu pai, aqui eu fiz isso, aqui eu vim... Ele era do Rio. Fazia um ano que ele não tinha ido mais no Rio de Janeiro, e nesse dia, no caminho, ele foi... Falando aqui, eu tive com meu pai, marcou a noite para falar com a família. Nós íamos conhecer a família dele à noite. Ele marcou um churrasco. E justamente nesse dia ele morreu. E à noite, para ligar para a família dele e falar, ele morreu. Eles estavam preparando churrasco para conhecer toda a equipe. Foi assim... Era a minha família. Essas pessoas que viviam comigo, é como sua equipe. Aonde você vai, que você vai gravar, é a sua família. Está ali o dia todo. Então, foi que me marcou, assim. Eu falei, peraí, às vezes você dá tanta atenção para umas futilidades que não levam a nada a sua vida, e tem coisas tão importantes, o amar o próximo, a entender as outras pessoas, a aprender a ouvir, que a gente hoje não... Com essa loucura da vida, a gente não faz mais essas pequenas coisas que fazem diferença. E que a vida é um sopro, né? A gente está aqui, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Né? E eu acho que depois que a gente se torna mãe, aí que as coisas elas se tornam bem maiores e a gente se torna um pouco medrosas, né? Porque a gente tem medo de morrer e deixar os nossos filhos. Aí eu queria entender como é que foi a Dani, primeiro mãe do Bruno Lucas, né? Sim. Hoje ele tá com 9 anos. 9 anos. Como foi essa gravidez? Foi planejada? Vocês imaginaram? Ou foi um presente de Deus? Foi um presente de Deus. A gente foi para a Ucrânia. Eu iria ficar, no começo, 6 meses lá com ele, porque quando eu saí, eu falei, vou ficar lá 6 meses. E depois, se eu me adaptar, eu fico, senão eu volto para minha vida e vou trabalhar. E eu acabei ficando. E nesse tempo, eu engravidei. Então, quando eu casei, eu já casei grávida do Bruno Lucas. Mas foi tão incrível que foi... que era, acho que, uma coisa que eu queria. Então, ele foi muito esperado. E quando é o seu primeiro filho, é muito diferente. Né? Assim, tudo, você tem um cuidado maior, você cuida de tudo. Ave Maria. Primeiro, a gente tem medo de tudo. Exatamente. Amiga, antes de ter o meu filho, eu pulava de paraquedas, eu ia nos lugares, eu fazia, me jogava, não tinha problema nenhum. Agora eu tenho medo de andar de avião. Eu fui no Beach Park nessa semana, amiga. Falaram que tem um tal de... O insano, né? Deus me livre. Eu falei, Deus me livre. Eu não vou jamais. E aquela preocupação de estar com os meus 3. Quando eu tô com eles em público, assim, que tem muita gente, amiga, eu fico desesperada. Embaixo da saia, Embaixo da assim, saia. Eu fico olhando para eles o tempo inteiro para ver se os 3 estão perto, estão juntos, não sei o que. Mãe. Então, hoje, eu tenho uma preocupação muito grande com os meus filhos. Tudo é para eles, tudo que a gente faz é para os filhos. Então, eles aproveitam um pouco, porque eles entendem, né? Minha mãe faz tudo que eu quero. Mas a minha vida é para meus filhos e para minha família. Agora você teve o Bruno Lucas, e aí com 1 ano depois vieram as meninas, a Rafaela e a Sofia. Isso. Como foi para você descobrir, meu Deus, tô grávida, e são 2? Foi um choque. Eu morava em Istambul, e quando eu fiz o primeiro ultrassom, era um óvulo. Quando eu fui no segundo ultrassom, ele se dividiu. Então, até quando eu olhei na tela em Istambul, né, eu falei, nossa, que moderno, dá de eu ver dos 2 lados. Ele, não, filha, é gêmeos mesmo. Nossa, eu levei um choque. Você não sabe... eu levei um choque. Você fica meio assim, meu Deus, é gêmeas. E eu liguei pro meu marido, ele dava pulo de alegria, tudo, porque era o que ele queria. E eu fiquei em choque.
E as meninas, assim, por mais que eram 2, foi mais fácil do que o primeiro. Porque o Bruno Lucas, quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Primeira noite com ele em casa. Amiga, eu coloquei a cama dele do lado da minha cama. Eu passava a noite inteira vendo se ele estava respirando, se ele não estava afogado, se ele estava dormindo. Quando eu via que ele estava meio... Eu ia no nariz para ver se estava respirando. Loucura, completamente. Aí, quando as veio as meninas, foi mais tranquilo. Mas deu muito trabalho, porque os meus filhos, eles não dormiam, eles tinham fome. Como eu não tenho uma alimentação muito pesada, eu não tinha leite. E eles, quando você não dá o suficiente, eles acordam de hora em hora. Aí você tem que ficar amamentando, troca a fralda, rota, faz aquele passo a passo, faz o passo a passo, e aí você acaba não dormindo e não descansando. Então, eu acabava uma, aí começava todo o processo com a outra. Quando eu via, já era de manhã, e aí eu passava o dia inteiro de pijama, trocando, dando fralda, dando mamar, até eu suplementar. Depois que eu suplementei, eles dormiam a noite inteira, Aí aquietou o coração, Aquetei né? o coração. Agora eu vi um vídeo na internet que eu achei tão engraçado, o dia que, eu acho que foi o Bruno, né? O Bruno pai, chegando com as meninas e mostrando pro Bruno Lucas e ele morrendo de chorar, né? Ele ficou com ciúmes? Ficou Como é que foi começo. Essa relação das irmãs, né? Com a chegada? A atenção era toda para ele. Ele era atenção. Desde que ele nasceu, no dia que ele nasceu, amiga, o médico, o meu marido chegou no parto, pegou ele no colo e saiu da sala e todo mundo saiu. E quando você tá lá no parto, eles te dão anestesia e é gelado, você fica com o corpo gelado. Aí eu falava, oi, tem alguém aí? Eles me esqueceram e foram com o Bruno Lucas e com meu marido pra imprensa, tava imprensa, não sei o quê. Eles me abandonaram na sala lá de cirurgia e eu, oi, tô aqui, ei, me abandonaram, amiga. Então, desde esse dia, eu acho que ele recebeu sempre muita atenção de todo mundo, da família. Ele era único. Aí, quando ele viu o pai com com as meninas no colo, nossa, ele e até hoje eles ainda se têm umas rusguinhas, mas são irmãos enfim, mas eles ainda têm uma dificuldade. Elas são muito mais unidas do que com ele. Com ele, né? Ele... E como é que é a Dani mãe? Você já deu aqui spoiler que é aquela mãe do coração bem grande, que acaba cedendo, mas você tem aquele cuidado com a alimentação, essa parte das redes sociais, da internet, com os meninos. Eu sei que eles já estão maiorzinhos, ele com 9, as meninas com 8. Mas como é que é a Dani no dia a dia sendo mãe? Olha, o meu estilo é mais assim, eu sou muito correta e mostro para eles as coisas mais como tem que ser no dia a dia, de simplicidade, de carinho com o próximo, porque quando eles veem os amiguinhos, as outras pessoas, a gente vê que é diferente. E eles são muito amorosos, eles são muito queridos, então às vezes eles sofrem no colégio, porque o Bruno Lucas, principalmente, ele é muito carinhoso. Então, quando ele não recebe esse carinho, ele já age de uma certa forma, assim, que a gente está tentando trabalhar, né? Isso nele. Mas eu cuido muito deles, então eu tento conversar muito, explicar para eles as coisas do mundo. Não é difícil, eles não vêm com manual de instrução. Não vem. Eles brigam, aquela coisa. Mas, assim, quando vêm outras crianças na minha casa, eu falo assim, nossa, meus filhos são uma bênção. Eles são muito bons. São educados, né? São de boa. Muito de boa. E com essa nova geração, assim, existe alguma preocupação da Dani em tentar, claro, frear, mas ao mesmo tempo também não super proteger, porque a gente sabe que criar filhos em uma bolha é pior. Porque quando sai, às vezes é pior do que se estivesse inserido no meio, né? Existe sua preocupação de vocês como pais? Existe, mesmo porque você está vendo que o mundo está seguindo um caminho que é preocupante, né? Você vê hoje tudo muito natural, muito normal, não direcionado muito para a família, mas para assim, troca de casal normal, aquela coisa toda. Então, preocupa. E eles, querendo ou não, na idade, eles já entendem tudo. Eles acompanham muito o TikTok, essas redes sociais que não tem como você privar, porque todo mundo usa. Então, aí a gente tenta, não fala palavrão, aquela coisa, mas é muito explícito na internet, né? Então, a gente tem muito essa preocupação, não sabemos como vai ser, a gente vai tentar educar da melhor maneira possível,
Mas é o mundo lá fora que vai ditar, né, amiga? A gente sabe disso. A gente ficou lá, a mãe cuidou da gente, mas a gente vai pro mundo. Então, tá acontecendo isso agora, porque na escola, principalmente, eles têm esse choque com os outros coleguinhas. Então, a gente está vendo como vai reagir, mas é isso. Eles falam palavrão, eles falam algumas coisas que eles não sabem, eles repetem. E agora me veio à cabeça, como é que foi a adaptação dos meninos lá na questão da escola, né? Com o idioma que eles não falavam. Como é que eles fizeram? Eles foram para a escola, ficaram sem estudar? Como foi que você fez lá? Eles estudaram, desde 1 ano e 8 meses, eles estudam nas escolas internacionais. Eles estudaram numa La Casita, que era uma escola, tipo um pré. Depois eles foram para a British School, que é uma escola internacional. Só que o sistema russo, eles são muito rígidos. Lá, a criança não tem essa mesma liberdade que tem aqui. Lá, as crianças... Até se você for num centro, numa praça de alimentação e você rir mais alto, porque nós brasileiros, eles são mais escandalosos. É, demais. Ai, gente. Eles já olham para sua cara, tipo assim, porque você está sorrindo alto, entendeu? Então, as crianças são muito mais tranquilas e o sistema é mais rígido. Então, eles vieram desse sistema mais rígido da escola por um outro sistema que as crianças meio que fazem o que elas querem, né? E então eles estão gostando muito mais, lógico, porque lá era mais rígido e eles também não tinham amiguinhos para falar em português, que era tudo russo, os amigos russos. E eles estão se adaptando bem, assim, aqui no Brasil, mas eles estudaram desde pequenos lá, porque lá para eles os estudos e essa cultura de falar 4 ou 5 línguas desde pequeno e estudar bastante é recorrente fora, né? Aqui já é mais... É verdade. E a gente está falando em estudo, né? Estudo. E você também se formou recentemente, design de interiores. Sim. Aí eu queria saber se essa sua formação foi algo por hobby, porque você gostava, ou se você pretende seguir carreira. Eu gosto muito. E algo assim, quando as pessoas vão na minha casa ou nos lugares falam, nossa, Dani, você vai fazer minha casa, não sei o quê. Eu falei, eu vou me profissionalizar. Às vezes as meninas pediam, Dani, faz a minha festa, fazia tipo de um dia para o outro. Então eu falei, mas eu preciso me profissionalizar. Então eu fiz o curso, só que me formei, mas é algo que eu ainda não tenho tempo. E para você fazer isso, você tem que ter um tempo, você tem que parar horas lá na frente, você tem que fazer o projeto, anteprojeto, escolher todos os materiais. Eu conheço, gosto muito, mas você precisa dedicar um tempo que é bem... Né? Já falta, né? Falta, já tem demais para muita coisa, né? Mas se o dia tivesse 46 horas, podia ser que você fosse, ser que né? eu fosse. Aí eu gosto muito, é uma área que eu gosto muito. E assim, você vê que aqui no Brasil dá para fazer muita coisa legal, trazer muita, sabe, coisas bonitas. E às vezes com uns toques pequeno você muda o ambiente. Então eu gosto dessa estética, mas tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Falta tempo. Mas amiga. em breve, quem sabe, né? Exatamente. Agora, Dani, falando um pouquinho da moda, né? Sim. Você é uma mulher antenada, gosta de saber das tendências, gosta, se liga nisso ou não? Você tem outra vibe? Eu fiz também um curso de moda. Olha aí. Que eu faço vários, eu adoro fazer curso. Eu fiz um curso de moda também. E na Ucrânia, as tendências estão todas na rua. Algo que aqui nós não somos acostumados. Então, assim, vamos supor, lançou uma coleção, as mulheres, elas estão andando na rua, você vê com frequência, e lá você vê muito mais forte essa relação com a moda. Então, ali eu estava sempre a Paris, Londres, nesses lugares em que você vê a moda muito forte nas ruas, as pessoas gostam de se vestir bem. E aqui, o nosso clima também, acho que não ajuda tanto, porque lá elas se vestem bem, aquela coisa de você se vestir, ter 3 peças. Cheio de sobreposição, né? E é algo muito forte. Então, eu vivia aquilo e achava muito interessante. Você via as mulheres belíssimas andando, chiquérrimas na rua. E algo que eu trouxe, também fiz o curso, e eu gosto muito. E acho que a mulher, quando você se apresenta bem vestida, as pessoas têm uma outra é o impacto de você ver a moda comunica, né? De certa forma.
Eu, na minha faculdade até de jornalismo, eu sempre gostei muito de moda. Sim. Antes de me formar em estilismo, e aí na minha faculdade eu acabei defendendo a minha tese que a moda é uma forma de comunicação não verbal. Não, exatamente. Porque a gente, só em olhar para uma pessoa, você sabe se ela tá bem, se tá de bom humor, se não tá, se ela tá legal consigo mesmo, se não tá, como é que é o estilo, se é clássica, se é moderna. Sim. Então, assim, a roupa, ela comunica muito. Né? E também, assim, de trazer aquela satisfação de você se arrumar bem, sabe? De você acordar, se vestir bem e sair. A gente não tem. Tanto que algumas brasileiras andavam de calça de academia. Para eles é um horror você andar de calça de academia. Eles vão para a academia com a mochila, elas se trocam lá dentro, colocam a roupa de academia, elas saem do treino, colocam a roupa delas e saem de salto. Elas, às vezes, andam horas de salto, mas elas não saem com calça de academia, que é uma... Hoje até a roupa de academia está incluída hoje na moda. Hoje você vê bastante que algumas marcas, Off-White, enfim, essas Balenciaga, eles adaptaram essa calça, né, de academia na sua moda. Isso. Mas em uma coisa mais confortável, porque antes elas só andavam de salto. Mas é muito novo, né? Agora, para o Brasil é muito novo. Então, algumas as roupas que eu usava lá, o povo me quebrava, falava um monte, me xingava, que roupa horrível, não sei o quê. E hoje as pessoas estão usando. Só que elas não entendem que para chegar aqui no Brasil leva um certo tempo. Tem um delayzinho ainda. Mesmo isso. Com essa velocidade hoje da mídia, mas ainda tem um delay. Né? Hoje eu vejo muito que há 5 anos atrás eu via lá, as pessoas hoje usando aqui. Mas, assim, eu acho que isso é super válido, porque se você... Às vezes você sai aqui, você vê todo mundo muito igual. Então, é legal que as pessoas comecem a adaptar essa coisa de cores. Antes as pessoas só usam muito preto. Então, trazer cores para a vida, sabe? Para a roupa. É muito legal. Eu amei a sua maquiagem, a sua roupa, obrigada. Porque eu adoro cores. Eu sou apaixonada. Olha, todas essas pulseiras aqui são minha filha que faz, Ai, né? Que linda. E eu digo que eu sou a garota propaganda dela, né? Eu sou... No dia que você me vê toda de preto, sem uma cor, não é a Nayara. Não é a Nayara. Então, assim, eu realmente, eu exalo cor, porque eu acredito no poder das cores. Eu acho que a cor, ela fala muito. Ela põe muita energia na vida da gente, né? E eu vou aproveitar e mandar um beijo pra Issa, que é a marca que me veste, que está me vestindo em todos esses episódios. A Issa aqui tem, assim, looks maravilhosos. Desde a mulher mais clássica, a mulher mais ousada. Trabalha com muitas cores, sempre variando. Uma cartela de cores bem diversa. Sempre trazendo muitas tendências para os looks dela. Então, eu adoro isso, sempre arrasando. E você falou da make. Eu também queria aproveitar e agradecer ao Loft, que é o salão que é meu parceiro há muitos anos, que sempre faz meu cabelo, as unhas, a make aqui, a Priscila que fez. Um beijo, Pri. Você arrasa, né? Eu adoro. Eu também você vai pro Loft, né? Também. Eu fui ontem à noite no Loft fazer unha, cabelo. Só a maquiagem, que a Priscila é maravilhosa. Ela fez uma maquiagem. Só que hoje era muito cedo. Eu falei, nem vou. Eu falei com ela ontem, disse, Pri, tu tem como chegar, tipo assim, umas 8 e pouco? Aí ela disse, tá bom, eu vou ver se eu vou. E aí deu certo. Eles são maravilhosos, são né? Ótimos. O pessoal do salão é muito legal. Eles são muito legais. E é bom que é pertinho da gente, né? Do Eusébio. Exatamente. Aí as meninas, agora as esposas, estão indo no Loft também. Elas também estão adorando. É muito legal lá. Coisa boa. Dani, assim, eu amei o bate-papo com você. Também. Assim, me surpreendi mais ainda. Achei você uma pessoa maravilhosa. Obrigada. Que Deus continue abençoando sua vida, sua carreira, sua família. Parabéns por você também ser desse time de levantar a bandeira da família, a bandeira do empoderamento da mulher. Então, que você continue aí, conte com a gente. Um abraço para toda a família, para as crianças, o Bruno Lucas, a Rafaela, a Sofia e para o Bruno pai, né? Pai. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você, te conhecer. Eu tô conhecendo muita gente aqui na cidade, assim, bacana, pessoas maravilhosas. Essa recepção que vocês têm é só aqui mesmo que a gente encontra, não encontra em lugar nenhum. Então, muito obrigada, viu, pelo carinho. E o pessoal também está ouvindo a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradecer a Bruna também. Obrigada a toda a equipe. Diego, Tiago, meu marido sempre está aqui comigo. Arizinha, Luan, Wesley, toda a equipe que está aqui com a gente fazendo. E
sempre construindo e tentando levar o melhor para vocês. E só lembrando, ó, dá um like aí, tá? Manda aí o aviãozinho para todo mundo, dá curtida, segue aí a gente, se inscreve no canal, enfim. Um beijo bem grandão e até o nosso próximo episódio, que se Deus quiser e Ele há de querer, a gente vai estar aqui de novo. Beijo!